E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos a mais um vídeo, Não Seja Desobediente, parte 18, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 23. Antes de eu começar a fazer a leitura, eu só gostaria de dizer a vocês que todos esses vídeos que eu estou fazendo seguem uma sequência que é o início do reinado de Davi. E tudo que acontece com Davi, o que eu consigo explicar. Vale ressaltar, pessoal, que o mesmo Deus de Davi é o Deus de hoje e não mudou. Então Deus também tem bênçãos para você, mas precisamos passar por um processo. E hoje nós vamos ver o processo da vida de Davi. E muito bom fazer essa leitura por vários motivos. E um dos motivos que eu vou ressaltar aqui é que nossa alma, nosso espírito necessita de Deus. Então não é algo que tu pode esquecer. Já é algo que eu acho que temos que ter diariamente. Então nós vamos fazer a leitura e aí vamos fazer as reflexões, que esse que é o intuito do canal. Então fica em 1 Samuel capítulo 23, Davi livra Keila. E foi anunciado a Davi dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saquearam as eiras. E consultou Davi ao Senhor dizendo: irei eu e ferirei os filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com o efode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todos o povo a pelejar, para que descessem a Keila, para cercar Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote, trazendo aqui o efode. E disse Davi: o Senhor Deus de Israel, teu servo, de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila nas suas mãos. Descerá Saul, como teu servo tem ouvido. Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber o teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila, a mim e os meus homens na mão de Saul. E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam, e sendo anunciado a Saul que Davi escapará de Keila. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam, e sendo anunciado a Saul que Davi escapará de Keila, cessou de sair contra ele. Versículo 14. Saul persegue Davi no deserto de Zifé. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, ficou em um monte no deserto de Zifé. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul sairá à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zifé, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. E disse: não temas, que não te acharás a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabes. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram
os zifeus e Saul a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque e no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, o rei apressadamente desce conforme todo o desejo da sua alma, porque nós ficará entregamos-los na mão do rei. Então disse Saul: Bendito sejai-vos do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois, e diligenciai ainda mais, e sabei, e notai o lugar que frequenta, a quem tenha visto ali, porque me foi dito que é Altíssimo. E depois, e diligenciai ainda mais, e sabei, e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com certeza, e eis-me convosco, e hei de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e foram a Zifé, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele. E o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom, o que, ouvindo Saul, se seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda no monte, e Davi e seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou a perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Sela Hamaslesote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Bom, pessoal, terminamos aqui a leitura e vamos agora ao grande intuito do canal, que são as reflexões, né? Bom, pessoal, eu não quero demorar muito para o vídeo não ficar enjoado, mas como é lindo esse capítulo, como ele é recheado de coisas que temos que aprender, como é riquíssimo em espírito. E hoje eu vou falar para vocês tudo que eu consigo enxergar aqui. Dessa vez, pessoal, eu peço a opinião de vocês, se vocês gostam de vídeo longo ou vídeo pequeno, porque eu não tenho uma noção ainda, né? Eu não tenho muitos views e não tenho muitos inscritos, então eu não sei o que vocês estão achando. Mas quem puder comentar alguma coisa já vai me ajudar um pouco, tá? Então eu vou fazer assim, hoje eu vou fazer um vídeo curto, mas é só as reflexões mais importantes eu vou botar aqui. A primeira reflexão, pessoal, que eu vou deixar muito claro aqui, que é muito linda, é que logo bem no começo, Davi consulta a Deus. Davi, ele pergunta a Deus o que ele tem que fazer. Então, percebe-se duas coisas que nós temos que ter, mas antes disso, eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes hoje tu te consultou com Deus? Quantas vezes hoje tu orou a Deus? Como Davi orava. Davi perguntou: Deus, eu vou guerrear com Keila? Eu vou para aquela cidade? E Deus responde: vai guerrear. Só que os próprios homens de Davi, eles usaram a lógica, a razão normal de uma cidade que tinha ferrolhos e portões, ou seja, podia ser uma coisa boa, mas podia ser uma coisa muito ruim. Como eles sabiam que Saul ia atrás de Davi, não tinha para onde Davi correr. Então Davi vai e consulta mais uma vez Deus, e Deus disse assim, e consulta, eu vou ler aqui o versículo e a gente vai refletir. Aquila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Quila. Então
pessoal, a nossa reflexão. Davi consulta muito Deus. Davi conversa muito com Deus. Davi fala muito com ele. E quão grandes coisas Deus fez através disso. Deus deu vitória na mão de Davi, mas Davi não ia nem um passo para frente e nem um passo para trás sem a resposta de Deus. E refletindo nos nossos dias, podemos ver, pessoal, que a gente não consulta Deus, a gente não pergunta o que Deus quer para nós, mas Davi era diferente. Isso que é bonito, Davi perguntava. Davi não mostrava o seu desejo, o seu ânimo, a sua ânsia, o seu sonho. O que Davi queria e o que Davi não queria não era diferente, era o que Deus queria. Para onde eu vou, Senhor? O que eu tenho que fazer? Me mostre o caminho. Eu tô bem, eu tô mal? Isso é muito lindo. Ah, se nossos filhos fossem assim, nossos jovens fossem assim, perguntassem para Deus primeiro o que temos que fazer. Hein? O que eu tenho que fazer, Deus, para me alcançar a minha vitória? O que eu tenho que fazer, Senhor, para me passar numa prova que estou desejando há anos? Hoje nós não vivemos mais esse evangelho. Não é esse evangelho que a gente vive. É um evangelho mentiroso, fajuto, em que as pessoas falam que tu vai ser rico se tu der o dízimo, e se tu não der o dízimo, tu rouba. Vocês acham mesmo que esse Deus que falava com Davi vai se limitar a ouro? Vai se limitar a pedra? Sendo que foi ele que fez tudo, foi ele que criou tudo. E por que Davi venceu todas as vitórias se ele não tinha nada disso? Vocês acham que Deus se importava com o que Davi tinha, sendo que Davi falou várias vezes que ele era pobre e desprezível? Hein? Me respondam. Davi tinha um coração com Cristo e Davi não andava sem Deus. Não andava sem Deus, ele consultava a Deus e Deus livrava ele. E nós temos que ter isso porque isso é muito bonito. Nós temos que ser isso, é muito lindo. Perguntar as coisas para Deus em primeiro lugar, para que depois façamos qualquer coisa. E como é difícil hoje. Quantos jovens estão aí indo para a igreja, mas nunca leram uma Bíblia, não sabem conversar com Deus, não conhecem a Deus, não sabem como Ele é. Mas eu estou mostrando para vocês hoje aqui, no capítulo 23, como Deus é fiel. Você acha que está sozinho? Você não está sozinho. Olha aqui Davi, numa situação difícil, fugitivo, longe dos pais, longe dos amigos, longe de Jonatas. E mesmo assim, Deus não deixou esse homem sozinho, porque ele era homem prudente, ele respeitava e o mais importante, ele amava a Deus de verdade. Ele perguntava a Deus tudo o que ele ia fazer e olha só como ele obtinha a resposta de Deus e ele sempre vencia. Então, como nós vamos vencer? Eu estou deixando um segredo para vocês. Consultando a Deus, perguntando a Deus e não colocando os nossos sonhos em primeiro lugar, mas sim o de Deus. E mesmo Saul com sangue nos olhos, ele não conseguia tocar em Davi. Ninguém conseguia, porque a mão de Deus era com ele. Então, nós precisamos hoje, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, consultar mais Deus, conversar mais com Cristo, falar mais com Ele, dizer o que está acontecendo. Ele lamenta também, Davi lamenta. Davi lamenta, pessoal, e falar aqui no capítulo, no versículo 11, ele lamenta. Só que se eu for ler, o vídeo vai ficar enorme, vai ficar gigante. E como tem muita coisa aqui, se alguém fizer um comentário aqui, ou eu tiver alguns likes, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, porque tem muita coisa para falar. Então, Davi, ele consultava a Deus, Davi ele ria com Deus e ele chorava com Deus. Davi não tinha segredo com Deus. E aí, como é que tá a tua vida?
Como é que tá os teus joelhos? Como é que tá os teus sonhos? O teu desejo tá alinhado com Cristo? Tá alinhado com Deus? Como tu quer obter vitória se tu não consulta Deus? Como Davi consulta. Pergunta para Deus. Insiste em Deus. Fala com Ele. O que Ele quer de mim? O que eu tenho que fazer? Já que vocês querem vitória, vocês precisam perguntar para Cristo primeiro, para depois ter vitória. E terminando aqui, pessoal, um vídeo que já está enorme. Tudo isso serve de aprimoramento. Davi está sendo aprimorado. Davi está sendo moldado. Davi está sendo treinado para ser um grande rei, pessoal. E vocês também. Se consultarem Deus a partir de hoje, se falarem com Deus a partir de hoje, os teus sonhos alinhado com Cristo, com Deus, você vai vencer, você vai concretizar, a sua vida vai mudar. Mas antes disso, consulte Deus, fale com Ele primeiro, e assim a vitória vai chegar. Não desista, porque Davi não desistiu e foi vitorioso. Se você lutar com Cristo, você também será. Não importe a sua luta, Deus livrou Davi várias vezes da morte e vai te livrar também. Pessoal, quero agradecer aí por tudo e peço like para que meu vídeo tenha um alcance maior. E quem quiser comentar algo pode comentar, tá, pessoal? Agradeço por tudo desde já. Fui!